Ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje a gente está começando um assuntozinho novo, certo? Dando continuidade às coisas que a gente vinha falando, né? O último assunto que a gente abordou foi das sílabas tônicas, né? Além da gente saber identificar quais são as sílabas tônicas, qual é a sílaba tônica de cada palavra, né? Também é importante que a gente aprenda que, independente de ter acento ou não, independente de ser acentuadas ou não, toda palavra que a gente escreve, toda palavra da nossa língua portuguesa tem uma sílaba tônica, né? Mas existem aquelas que recebem uma acentuação, né? Tem aquelas palavras que a gente coloca, que a gente precisa usar uma acentuação para elas, certo? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? De uma forma bem rápida, né? Porque a gente vai estender um pouco esse assunto ao longo da semana, né? Até que a gente possa se encontrar na nossa aula ao vivo. Então, eu trouxe de forma resumida uma explicação assim sobre o assunto, né, para vocês hoje, né? Então, é importante lembrar, né, que a classificação das palavras quanto à sílaba tônica, a gente sempre vai observar, né, qual é a sílaba que é a mais forte, se é a última, se é a penúltima, se é a antepenúltima, certo? Então, quando a sílaba mais forte é a última, como vocês já sabem, mas é importante a gente lembrar, a gente chama essa palavra de oxítona, né? Última sílaba tônica. No meu caso de condor, ruim, vatapá, ipê, certo? E tantas outras palavras que têm a última sílaba como a mais forte, certo? Existem também aquelas palavras que têm a penúltima sílaba como a mais forte. Penúltima é aquela que vem antes da última, certo? Como vocês estão vendo aqui, a gente chama elas de paroxítonas, certo? E os exemplos vocês estão vendo aqui, ó. Táxi, tá vendo qual é a sílaba mais forte? A penúltima, certo? Ela vem antes da última. Ela vem antes da última. Então é a penúltima, certo? Ó. Táxi, alto, alto com L, como eu tinha falado para vocês, se refere a tamanho, certo? Escola, tá vendo? E tantas outras palavras que a gente, por exemplo, palavra, a própria palavra mesmo, ó, quanto, certo? E tem também aquelas que tem a sílaba, a antepenúltima sílaba como a mais forte. Essas palavras aí a gente vai chamar de proparoxítona, é importante sempre lembrar. Então, como vocês podem ver aqui, ó, última, penúltima e antepenúltima. Antepenúltima é aquela sílaba que vem antes da penúltima, certo? E a penúltima é aquela que vem antes da última, né? Então, é como se a gente dissesse assim, ó, anteontem, antes de ontem, né? Anteontem significa antes de ontem, né? Então, antepenúltima tem esse mesmo significado. Como vocês podem ver, ó, lâmpada, úmido, médico, tá vendo? Ó, qual é a sílaba mais forte? Tem a última, a penúltima e a antepenúltima é a mais forte, tá vendo? Médico, ó, última, penúltima e antepenúltima, né? Então, tem algumas regrinhas para a gente saber como é que funciona essa acentuação nessas palavras. Trouxe uma tabela para vocês. Ó, no caso das palavras oxítonas, a gente vai olhar como é que essas palavras terminam, certo? Se elas, as palavras oxítonas, né, que terminarem em a, as, es, o, os, em ou ens, né, a gente vai acentuar. No caso de sofá, tá vendo? Termina com a. Jacaré, termina com e. Avô, termina com o. Atrás, né, termina com as. Convés, termina com es. Avós, termina com os, como tá mostrando aqui, ó. Alguém, parabéns, tá vendo? No caso das paroxítonas, né, a gente vai acentuar as que forem terminadas em i, is, n, uns, r, x, ans, ãos, ditongo, né, ps. Então vamos lá, ó. Pólen, tá terminando com n, safari, né? Aqui no caso das paroxítonas, certo? Quando for a penúltima sílaba mais forte, no caso pólen, né? Terminando com N. Safari termina com I, como a gente viu aqui, ó. Íris,
fácil, fácil, álbum, tórax, vírus, órgão, ímã, mágoa, móveis, régua, bíceps, ó, tá vendo? O PS, ó, e o ditongo. Aqui outro ditongo, certo? Aqui, ó, outro ditongo, ó. E também tem o caso das paroxítonas, certo? Todas as proparoxítonas são acentuadas, então não existe nem, não precisa de observar nenhuma regra, porque todas as proparoxítonas vão ser acentuadas. Ó. Árabe, árvore, exército, caríssimos, quilômetro e tantas outras. Ó. A própria palavra oxítona, paroxítona, proparoxítonas, elas todas são proparoxítonas, né? Inclusive foi uma observação feita pela Nicole, né? Uma observação muito boa. Então é isso, gente, né? A atividade de vocês, né? Vocês vão tem um pouco de leitura, mas que é basicamente a mesma coisa que eu coloquei aqui. Mas se vocês quiserem dar uma conferida lá no livro de vocês, na página 75, certo? É até melhor que vocês confiram lá no livro, né? Como é a explicação sobre esse conteúdo que a gente acabou de falar. Nas páginas 76 e 77 vai estar a atividade de vocês para que vocês possam colocar em prática, né, o que vocês aprenderam sobre a regra da acentuação gráfica nas palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Como eu sempre digo, gente, tenta desafiar a sua inteligência, tá bom? Tentem desafiar a inteligência de vocês. Como, professora? Tentem resolver situações um pouco mais difíceis do que vocês estão acostumados, né? Tentem ler um tipo de texto que use uma linguagem um pouco mais difícil. E aí vocês vão usando o dicionário para entender as palavras que vocês não entenderam o que significam. Ou vocês podem pedir ajuda de algum adulto, ou mesmo pesquisar. Mas para que isso, professora? Porque isso vai ajudar vocês a se desenvolverem mais. Isso vai ajudar, né, que a inteligência de vocês cresça mais. Ela já é grande, né? Vocês já são muito bons. Mas isso vai ajudar que vocês possam ser melhores ainda do que já são bons. Então, para que vocês possam, a cabeça de vocês possa continuar com a aprendizagem fresquinha, né? Geralmente a gente vai desafiando a nossa inteligência, a nossa mente, para que ela possa resolver problemas um pouquinho mais difíceis do que aqueles que a gente está acostumado, porque aí é como o jogo de videogame que você passa para uma próxima fase, mas para que você passe para a próxima fase, você precisa estar muito bom e vencer a fase que você está agora, né? Então, o estudo acontece da mesma forma de quando você está se exercitando e aí você faz um esforço no músculo e o músculo cresce, né? Da mesma forma acontece com a nossa inteligência. Então, por isso eu digo, né? Procure também outras fontes de pesquisa, né? Outros livros, né? Outras sites, né? Vídeos, né? Então, procurar assistir filmes que ajudem vocês a entenderem, como esses filmes que tantas vezes eu dou dicas para vocês, né? Então é isso, gente. Espero que você possa ter feito um bom proveito dessa aula, que foi resumida, né? Mas a gente vai falar mais sobre esse assunto ao longo dessa semana. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!